Olá, muito bom dia a todos que vão participar aí do nosso projeto 77, resolvendo conflitos conjugais através da Bíblia. Hoje eu estou sozinho de novo. A Ângela teve uma noite um pouquinho complicada de sono e ela teve que ficar repousando um pouquinho mais, mas eu estou aqui. Estamos juntos de novo aqui nesse projeto nosso de solução de conflitos conjugais através da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o tema casamento, aliança ou ciclo. O que é? Eu estou me baseando aqui hoje num vídeo que eu vi ontem. Me enviaram um vídeo e eu vi um vídeo de uma jovem senhora, uma moça, jovem senhora, que diz que é pastora, né? Ela fala que ela é pastora, que era casado com um pastor e que eles se divorciaram. E que ela, na história dela no vídeo, né? Esse vídeo tá no YouTube, e nesse vídeo ela conta a história do que aconteceu, né? Não em detalhes, e eu fiquei sabendo pelos comentários, lendo os comentários do vídeo. A gente fica sabendo lá, algumas pessoas levantam algumas, não sei se é hipótese ou se são pessoas que conhecem o casal, mas dizem que ela adulterou e eles se divorciaram. Mas eu não estou aqui para falar nem dela e nem do esposo, porque eu não conheço nem o esposo, que é pastor, e nem a moça, né? Nem a jovem senhora. Eu não os conheço, então não é para falar deles que eu escolhi esse tema hoje. Mas é para falar de uma frase que ela disse, que inclusive foi uma frase bem criticada por alguns que fizeram os comentários lá. A frase dela foi dizendo o seguinte, que o ciclo havia terminado, que o casamento deles completou um ciclo, pronto. Acabou, porque havia um ciclo a ser completado e esse ciclo se completou e ela estava satisfeita com isso. Ela não estava nem um pouco amargurada, nem um pouco frustrada. Não, o ciclo terminou, então tá tudo bem, segundo ela, né? Ela dizendo isso. Mas é preciso, então eu estou aqui para falar da frase, é preciso que nós saibamos, casamento é ciclo, quer dizer que casamento tem um começo, meio e um fim? Quer dizer, o casamento é um ciclo ou ele é uma aliança? O que o casamento é? Então, é sobre isso que eu ia falar. Quero falar hoje. O que é um ciclo? O que é um ciclo? Um ciclo é quando uma coisa tem um começo, meio e fim. Completou o ciclo. É algo completo que tem um começo, meio e fim. O casamento é isso. O casamento ele tem um começo, um meio e um fim. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, o casamento ele é uma aliança. E eu queria falar sobre essas duas coisas hoje. Sobre o ciclo e sobre a aliança. Quando um casamento ele se torna um ciclo, né? Como nós, seres humanos, fazemos do casamento dado por Deus, dado como aliança por Deus, como nós pervertemos isso, nós seres humanos pecadores, pervertemos isso e tornamos isso um ciclo, que não devia ser. O casamento não tem começo, meio e fim. Ele tem um começo só, tem um meio só, mas não tem um fim. Então, o casamento, como um ciclo, ele se torna um ciclo, em primeiro lugar, quando esse casamento, quando não existe perdão no casamento. Aí sim ele se torna um ciclo. Aí sim ele tem um término.
quando não existe perdão. No caso dessa moça, né, desse pastor e da sua esposa, ele foi um ciclo, talvez porque não houve perdão ou de ambos ou dos dois. Ela no vídeo ainda diz ainda que lutou pelo seu casamento, né, para a continuidade do seu casamento. Bom, enfim, quando não existe perdão de fato e de verdade, o casamento vira um ciclo. Ele deixa de ser aliança e se torna um ciclo que não deveria se tornar. Algumas pessoas têm um entendimento errado de Mateus capítulo 19, quando diz lá, quando falo pessoas, eu estou falando até de pastores mesmo, tem um entendimento errado. Quando diz lá que Moisés deu carta de divórcio, né, em caso de adultério, então podemos adulterar. Jesus diz, responde imediatamente, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Então existe um motivo pelo qual Moisés deu carta de divórcio. E o motivo da carta de divórcio é a dureza do coração. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, vocês têm que amolecer o coração, vocês têm que perdoar, tem que ter perdão. Porque se não tiver perdão, como um ato de misericórdia, é preciso haver uma carta de divórcio, mas só como um ato de misericórdia, só como uma carta que por causa da dureza do coração. Então, essa história de que adulterou, eu tenho direito, eu tenho a legalidade de me separar. Não, você tem a obrigação de perdoar. Adulterou, perdoe. Essa é a sua obrigação. Não seja duro de coração, não se encontre junto com os pecadores. Perdoe, libere perdão. E eu não sei o caso dos dois, do vídeo que eu estou citando, mas pode ser que eles não tenham se perdoado, e por isso tenham se divorciado, e por isso o casamento vira um ciclo, tem um começo, meio e fim. Deixa de ser aquilo que Deus planejou, uma aliança. Então, eu queria ler aqui Efésios capítulo 4, verso 32. Diz assim o apóstolo Paulo: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, é preciso haver perdão. Perdão é uma obrigação, é um mandamento dado por Deus. Ele não é uma opção. Eu devo perdoar a minha esposa independente do que aconteça. Ela deve me perdoar independente do que aconteça. Para quê? Para que o casamento não vire um ciclo. Para que o casamento seja uma aliança. Foi uma frase infeliz dela, não é? Dizer que o ciclo terminou, o ciclo se completou, eu estou satisfeita, porque não estou frustrada, porque o ciclo se completou. Ela não usou a palavra estou satisfeita, né? Mas ela falando como se não estivesse frustrada, que estava tudo bem, que estava tudo certo, era isso mesmo, que o casamento dela realmente era para ter um fim, o ciclo se completou. Não. Casamento é aliança. Ele só vira um ciclo, ele se torna um ciclo por causa da dureza do coração humano. E porque não existe perdão. O casamento também ele se torna um ciclo, não só pela falta de perdão, mas por causa do egoísmo. Quando existe egoísmo dentro do casamento, o casamento vira um ciclo, sim. Ele se torna um ciclo e ele tem começo, meio e fim. Por quê? Porque o coração é egoísta. Quando existe esse egoísmo, ou seja, eu penso só em mim, só nos meus sentimentos, só naquilo que eu quero, só naquilo que eu desejo, só nos meus sonhos, só nos meus planos. Eu vivo a vida
casado dentro da mesma casa, só que eu vivo uma vida independente, eu sou egoísta. Eu só penso em mim, não penso no meu cônjuge. Quando existe egoísmo, a gente transforma o casamento de aliança, que é o que Deus planejou, para um ciclo, com começo, meio e fim. É preciso retirar o egoísmo do casamento. E olha, grande maioria dos divórcios são por causa de egoísmo. A pessoa só pensa em si mesma. É aquela famosa frase, né? Vai ser feliz. Você precisa pensar um pouquinho em você, como se a gente já não pensasse bastante na gente, não é? Nós pensamos muito em nós mesmos. Nós, pecadores, somos muito egoístas. Ao contrário, a gente deve pensar um pouquinho menos em nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 3 e verso 4, ele diz assim: nada façais por partidarismo, ou seja, por egoísmo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então não seja egoísta, pense no outro. Quando o egoísmo invade o coração, aí sim o casamento, ele vira um ciclo. Ele tem começo, meio e fim. Mas quando eu penso mais na minha esposa do que em mim, o meu casamento é aliança. Aliança. Que foi estipulada por Deus para o casamento. 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, ou seja, não é egoísta, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não procura os seus próprios interesses egoístas, não. O amor está procurando o bem do outro, o amor está procurando o interesse do outro. Quando existe egoísmo, quando o egoísmo invade um casamento, com certeza, o casamento deixa de ser uma aliança e realmente vira um ciclo. E, novamente, na vida desse casal que eu estou citando, eu não sei se houve egoísmo da parte dos dois, não estou aqui para julgar nenhum dos dois. O que nós devemos fazer é orar por eles para que o casamento seja restaurado. Mas, certamente, quando há egoísmo, quando eu penso só em mim, só nos meus sentimentos, só nas minhas vontades, só naquilo que eu desejo, quando existe egoísmo, o casamento deixa de ser uma aliança e passa a ser um ciclo com começo, meio e fim. A terceira coisa que faz com que o casamento deixe de ser aliança e passe e se torne um ciclo é quando não há perseverança, quando o casal não persevera juntos. Quando não existe perseverança, ou seja, a perseverança é o que não me deixa desistir. A perseverança é o que me empurra para frente. A perseverança é aquilo que diz para mim assim: continue. Está difícil, está complicado, mas continue, não desista. Continue lutando pelo seu casamento. Isso é perseverança. Quando não existe perseverança dentro do casamento, aí você transforma o casamento de aliança em ciclo. Aí tem um fim. É preciso perseverar. A Bíblia nos exorta a perseverar o tempo todo. Lá em Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos perseverar no meio da tribulação.
Então, persevere, não desista não. Por que desistiu do casamento? Por que parou de perseverar? Por que parou de lutar? Já lutei muito. Todos nós lutamos muito todos os dias. Ou você acha que eu e a Ângela não perseveramos para o nosso casamento continuar? Nós perseveramos também. Nós continuamos lutando pelo nosso casamento todos os dias. É preciso continuar. Não pense que os pastores ou os conselheiros, aqueles que trabalham com casais, não pense que eles não têm problema. Eles têm problemas, e muitos, não são poucos. Mas por que eles continuam casados? Por que nós continuamos casados? Porque nós perseveramos. Nós decidimos perseverar. Perseverança é uma decisão, não é um sentimento. Isso não acaba do nada, não. Eu continuo a perseverar porque eu desejo perseverar, porque eu quero continuar lutando pelo meu casamento. Então, persevere. Para o seu casamento não virar um ciclo, continue perseverando. O autor aos Hebreus diz o seguinte, Hebreus capítulo 10, verso 36, ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que vocês têm necessidade é de perseverar. O que para o seu casamento não virar um ciclo, para o seu casamento não deixar de ser uma aliança e se tornar um ciclo com começo, meio e fim, é preciso que você persevere. Vocês têm necessidade de perseverança. Muitos casamentos estão acabando. O ciclo do casamento está acabando. O casamento está deixando de ser aliança e se tornando um ciclo, porque as pessoas não estão a fim de perseverar. A gente desiste muito fácil das coisas hoje em dia, não é? A gente desiste muito fácil. Hoje, no nosso mundo, você tem opção para tudo que você quiser. Se o restaurante que você foi, você não gostou, no outro dia você não vai mais lá, você vai no outro. Não é? Supermercado que você foi, você não gostou, você vai no outro, porque tem dezenas deles por aí. Né? Se você comprou um celular e não gostou, você compra outro, vende esse ou dá esse e compra outro, porque existem centenas de modelos de celulares por aí. E a gente, o pessoal tem feito isso até com a igreja, né? A igreja, não gostei da igreja, não gostei do pastor, não gostei do louvor, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei da cara do irmão, eu vou procurar outra. Aí procura outra. E aí isso tem sido transferido para o casamento também. Eu tenho muita mulher por aí, tem muito homem por aí, eu vou procurar outro. Como se fosse descartável. Como se realmente o casamento fosse um ciclo. Terminou o ciclo. Não, casamento não é um ciclo. Casamento é uma aliança. Aliança feita entre você, seu esposo, sua esposa e Deus. E Jesus Cristo. É uma aliança. Então persevere nisso. Não desista. Continue. Agora, quando não existe perseverança, realmente o casamento vira um ciclo. E voltando à fala da moça lá do vídeo, eu não sei, não guardei nem o nome dela, né? Eu sei, parece que ela tem o pessoal parece que conhece bastante ela por aí, mas eu não guardei o nome dela. E não a conhecia, foi a primeira vez que vi, foi nesse vídeo. Segundo a moça, o casamento é um ciclo, né? Pelo menos o casamento dela foi um ciclo, com começo, meio e fim. Foi uma frase infeliz, infelizmente, alguém que parece que não conhece a palavra de Deus, ou não conhece aquilo que Deus fala sobre casamento. Aquilo que Deus fala sobre casamento nos leva a crer
que o casamento nos leva a perceber que o casamento não é um ciclo, o casamento é uma aliança. E é sobre isso agora que eu vou falar, porque eu falei sobre o ciclo, agora eu vou falar sobre a aliança. Eu até tirei a minha aliança aqui, para você ver, certo? Essa aliança já há muitos anos aqui no dedo anelar esquerdo. E o casamento é uma aliança, é preciso entender isso para que você não se pegue falando por aí o que a Bíblia não diz. Casamento, a Bíblia não diz que o casamento é um ciclo. Casamento não é ciclo. Casamento é aliança. A aliança é entre você, seu esposo, você, sua esposa e Deus. Para nós entendermos isso, eu queria ler com você o Salmo 25, o verso 14. O salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e a estes ele vai fazer conhecer a sua aliança. Ou seja, Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança. Do mesmo jeito que Deus fez uma aliança conosco, ele fez uma aliança com a gente através do casamento também. Através do nosso casamento. Olha só, a aliança é um compromisso unilateral. Ou seja, é um compromisso que Deus fez com a gente. É um compromisso que eu fiz com a minha esposa. É um compromisso que a minha esposa fez comigo. Esse compromisso é unilateral. Qual a diferença de aliança para outro tipo de compromisso? Outros tipos de compromisso, por exemplo, um contrato, você assina um contrato e a parte que assinou, o outro que assinou o contrato junto com você, tem compromissos, tem coisas a cumprir naquele contrato. Se o outro não cumpriu o contrato que fez com você, você pode simplesmente então rescindir o contrato. Você pode eliminar o contrato. Por quê? Porque o outro não cumpriu a sua parte. A aliança é um compromisso unilateral, ou seja, eu faço o compromisso com a minha esposa. Eu fiz um compromisso com ela, eu fiz uma aliança com ela. E nessa aliança, nesse compromisso da aliança, ela não precisa cumprir a parte dela, mas eu cumpro a minha. Independente de que ela cumpra ou não a parte da aliança que ela fez, eu continuo casado, eu continuo cumprindo o meu compromisso. Por quê? Porque é uma aliança. A aliança, ela não é o tipo de compromisso que não depende do outro para continuar. Eu continuo casado independente de que a Ângela cumpra a sua parte ou não. Isso é aliança. Por isso nós estamos casados, porque ela fez uma aliança. E se eu descumprir alguns compromissos, se eu errar em alguma coisa, ela continua casada comigo. Por quê? Porque fez uma aliança. Ela cumpre a parte dela. Da mesma forma, se ela descumprir alguma coisa, se ela fizer alguma coisa errada, eu continuarei casado com ela. Por quê? Porque eu fiz um compromisso, eu fiz uma aliança. E na aliança diz que eu faço a minha parte, independente se ela fizer a dela ou não. Isso é aliança. E é isso que Deus quer. Aí algumas pessoas vão pensar assim, mas isso parece injusto, né? Só eu cumpro a minha parte. Não. A outra pessoa precisa cumprir a parte dela também, vai cumprir a parte dela. Não é? Talvez não do seu jeito. O problema é que o egoísmo invade o coração e a gente acha que o outro tem que cumprir a aliança do nosso jeito. Não.
Todos nós cumprimos a aliança do jeito de Deus, da forma como Deus quer. Por isso nós, quando falamos de casamento, nós usamos a Bíblia. Porque o casamento é para ser do jeito que a Escritura diz que ele tem que ser. Então o casamento ele é uma aliança, esse compromisso unilateral. Eu faço a minha parte. Mas a aliança, ela tem 3 faces aqui que eu gostaria de falar com você. E eu vi esse texto na internet, achei muito bonito e eu queria falar com você sobre ele. Primeira coisa, a aliança, ela tem essa face de dentro aqui, a face interna da aliança. É a face da aliança, o lado da aliança que toca a pele, que toca o corpo. É a parte do toque, onde eu sinto a aliança. É a parte que tem o contato com o corpo. Isso quer dizer convivência, intimidade, envolvimento. A aliança, quando não tem essa intimidade, e o versículo que nós lemos fala, a intimidade do Senhor, de Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor. Essa parte de dentro, essa face de dentro da aliança fala dessa intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É preciso ter intimidade dentro do casamento. É preciso ter convivência. É preciso ter cumplicidade. É preciso ter envolvimento. E eu não estou falando aqui de sexo. Eu não falo só de sexo. Eu falo de envolvimento de diversas formas. E muitos casamentos, quando deixam de ter intimidade, quando deixam de ter essa convivência, esse envolvimento, essa cumplicidade, eles deixam de ser uma aliança e passam a se tornar um ciclo com começo, meio e fim. Talvez aquela moça, aquele pastor, se divorciaram porque deixaram de ter intimidade, deixaram de ter envolvimento, deixaram de ter convivência. Aí o casamento deixa de ser aliança e passa a ser um ciclo. A segunda coisa, a segunda face aqui da aliança é essa de fora, né? A primeira é de dentro, é a que toca a pele, e a segunda face é a de fora, o segundo lado da aliança é esse lado externo aqui, ó. Esse lado externo. E esse lado externo é o temor, fala do temor, do respeito. No verso que nós lemos diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Tem que ter temor, tem que ter respeito. Essa parte externa da aliança é a que nos protege dos atritos, ó. É a parte que vai bater na mesa quando eu estou aqui com a aliança no dedo. É a parte que, se tiver algum objeto pontiagudo vai bater aqui, ó, ela me protege. Não fura, não vai furar a minha pele. É a parte que me protege. Tem que ter temor, tem que ter respeito para haver proteção dentro do casamento. É preciso se proteger com respeito mútuo. E muitos casais, o casamento deixa de ser aliança porque não tem respeito dentro do casamento. O casal não se protege, não tem temor nem a Deus e nem respeito pelo próximo. E aí não há proteção. Se não houver proteção, as raposinhas, como diz lá em Cânticos, né? As raposinhas vêm e destroem o casamento. As raposinhas são essas tentações que vêm e assolam o casamento. E por aí vêm as traições e adultérios, enfim. E o casamento deixa de ser uma aliança e passa a ser um ciclo. Então,
proteja o seu casamento, respeite o seu cônjuge, respeite a sua esposa, respeite seu esposo, respeite a presença de Deus dentro do seu casamento. E a terceira e última face da aliança, essa face da borda aqui, essa face lateral, né? Que mostra a espessura da aliança, essa face lateral, que vai falar sobre conhecimento. Olha o que o verso diz assim: a intimidade do Senhor para que o temem, os quais ele dará a conhecer. Fala de conhecimento. Essa espessura vai falar disso, de conhecimento. É a parte virada para o outro. É a parte onde eu conheço o outro. É a parte onde eu olho o coração do outro. Quantos casais passam anos e anos casados e eles não se conhecem? É lógico que nenhum de nós vai conhecer o outro plenamente, né, nessa vida. A gente não conhece. Eu conto sempre a história da minha mãe e do meu pai. Eles estavam comemorando 49 anos de casado. Você imagina, 49 anos casados. Era aniversário de casamento, eles iam fazer uma festinha e eu estava lá na casa deles, né? Eu, a Ângela, nós estávamos lá e não sei o que houve, eles começaram a discutir. Imagina, 49 anos de casado, começaram a discutir. E eu raras vezes via meus pais discutindo. E de repente o meu pai falou uma palavra mais áspera, assim, mais bruta. E a minha mãe olhou para mim assim, chateada com aquela palavra, e ela disse para mim: pois é, 49 anos de casada com esse velho, e você vê, eu ainda não o conheço. Eu ainda não conheço, eu nunca imaginaria que ele me diria uma coisa dessa. Logicamente meu pai depois pediu perdão, né? Pediu desculpa pela palavra dura, áspera, mas a gente vai se conhecendo ao longo da vida. Nós nunca nos conhecemos plenamente, mas o triste é ver que casais que estão casados há anos, juntos há anos, convivendo há anos e não procuram se conhecer. Não procuram conhecer o gosto um do outro, não procuram conhecer os sonhos um do outro, os planos um do outro, não procuram conhecer o outro fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Eles não se conhecem. A aliança diz que nós devemos nos conhecer, buscar o conhecimento mútuo. Então, seu casamento não é um ciclo, ou não devia ser. Casamento não é um ciclo, casamento é uma aliança que nós fizemos no altar do Senhor. Casamento não tem começo, meio e fim. Casamento, ele tem começo e ele vai até quando Jesus voltar. Casamento é uma aliança. Que o seu casamento seja assim. E a minha oração é que a moça desse vídeo, ela, o seu esposo, que eles se reconciliem, que eles restaurem a sua união, que eles restaurem o seu casamento. A minha oração, eu não os conheço, mas a minha oração sincera é que eles entendam que o casamento deles não foi um ciclo, que o casamento deles continua sendo uma aliança feita diante de Deus. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Fique com Deus.